A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria que nós falamos de Jesus e assim deve ser, né? As palavras de boas novas, palavra de salvação, e isso faz com que o nosso coração, né, fique repleto da alegria que vem de Deus, né, para que a gente saboreie também, né, transmita aos nossos queridos irmãos e irmãs aquilo que faz parte do nosso coração. Vamos orar, né, nesse momento, pedindo para que Deus nos ajude, né, na intervenção do Espírito Santo em nossas palavras, na comunicação, e de maneira que possa chegar, né, a todas as pessoas as palavras, né, o entendimento das Sagradas Escrituras. Oremos. Pai eterno e maravilhoso, nós somos gratos pela bondade, pela Tua bondade infinita, Senhor. Tu és o nosso auxílio, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos orienta. E precisamos mais do que tudo, Senhor, nos fortalecer de Ti, Senhor, sabendo que o que mais de precioso existe, Senhor, é a Tua companhia e a compreensão da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, nesse momento que iremos falar um pouquinho a respeito, Senhor, de Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida pelo Evangelho, a vida pelo Evangelho. A gente vai utilizar o capítulo 2, verso 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Então, capítulo 2, verso 19 e 20 de Gálatas, que diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Glória a Deus, né? Aleluia, pelo seu infinito amor e poder, né? Pelo que Ele tem feito a cada um de nós, né? A gente vai utilizar o capítulo 2, né, de Gálatas inteirinho, mas o versículo 19 e 20 é a chave aí, né, para que a gente possa entender, né, o que estava passando no coração, na mente, e o que Paulo estava vendo em relação aos cristãos, né, da igreja de Galácia, né, uma confusão. A gente falou um pouco na lição anterior, essa confusão, né, ainda que os cristãos faziam, uma miscelânea misturado com o judaísmo, eles não conseguiam ficar livres das leis que eles tinham vivido, né? Eles não conseguiam saber que através de Cristo não tinha peso, né? Tinha que viver uma vida santificada, mas isso o próprio Cristo já ia dando. O viver em retidão não precisava ficar sendo massacrado, né? Vivendo aqui, né, um pouco da lei judaica e também do cristianismo, né? Achando que através da lei, através das obras, que eles poderiam ser salvos, né? Então, tudo aquilo que eles tinham aprendido e o próprio sacrifício de Jesus
tinha se tornado em vão, né? A morte de Jesus tinha ficado tudo em vão, porque eles tinham que fazer ainda coisas para poder alcançar, né, a salvação. É interessante que fala, né, da luta de Paulo contra os emissários de Satanás, né, que é os adversários, né, são na verdade emissários de Satanás que procuravam desacreditar a verdade e seus representantes. Por isso que coloca emissários de Satanás, né? Porque quando existe essa influência para atrapalhar a obra de Deus, a gente tem que observar o que está atrás disso, né? É quem que tem vontade e interesse em atrapalhar o entendimento dos cristãos em relação às coisas de Deus. Quem está por trás de tudo isso? Então ele prossegue defendendo-se da acusação de que pregava uma mensagem diferente de Pedro e dos demais apóstolos. A sua defesa consistiu em demonstrar que, mesmo não sendo influenciado ou instruído pelos outros apóstolos, ele anunciava o autêntico evangelho. E ele vai apresentar, né, algumas defesas em relação a isso, né? Mesmo ele não fazendo parte daquela escola, né, dos 12 ali que andaram com Jesus, falava assim, viu, mas eu estou fazendo exatamente o que Cristo mandou, né? Mesmo eu não tendo andado junto com eles, eu não estou pregando um evangelho diferente, estou pregando o evangelho de Cristo. E daí ele vai para as defesas, né? Primeiro é a comissão recebida. Versículo de 1 a 10, né, faz uma ligação legal, e nesses versículos Paulo mostra que andava na mesma verdade, no mesmo espírito dos outros apóstolos. Diante disso, a igreja de Jerusalém não hesitou em recomendar que continuasse seu ministério de pregação do evangelho aos gentios. Então Paulo, né, diante dos outros apóstolos, ele é observado, né? Vem, né, que o que ele estava fazendo vinha diretamente de Jesus. Então ele se recomenda, deixa a gente fica então aqui mais alinhado para o povo de Israel, falando, né, de Jesus e pregando as verdades para os judeus. E você tem a bênção, né? Vamos usar essa expressão, você tem a bênção para fazer esse trabalho junto aos gentios. Então ele não faz nada contrário à decisão dos demais apóstolos. E aí a gente já percebe que ele segue uma obediência, né? Ele se coloca diante dos apóstolos para que eles, na verdade, falem, não, está tudo certo, Paulo, continue aí, né, trabalhando. Então ele não vai na contramão de direção, ele vai justamente na mesma direção e com a bênção dos demais. Versículo 1 e 2 traz a ideia, né, uma ideia interessante aí. 14 anos, depois de 14 anos, né, que fala da conversão dele, quando em Jerusalém, ele se encontra com Pedro e Tiago. Durante todo o tempo, pregou o evangelho sem qualquer instrução humana. Olha só, né, vamos focando aqui, né, nessas orientações para a gente perceber como ele estava fazendo. Sua mensagem tinha sido inteiramente fruto da revelação de Deus. E é uma das coisas mais importantes, né, para que o reino de Deus ela tome um rumo importante, né, vamos colocar assim, ela deve ter a instrução de Deus, né? Às vezes nós seguimos, né, nas nossas falas,
e na nossa vontade de querer, né, que o Evangelho se expanda, mas a gente vai muito pela cabeça da gente, né? E de repente, né, toda uma escola teológica em relação a isso, daí a preocupação fica mais na escola teológica, né, se ela é apropriada, se ela é bíblica, e tem que ser bíblica, mas a revelação de Deus ela se faz muito mais presente até do que a gente fica numa discussão teológica e sem um teor não humano, né, mais espiritual, vamos colocar assim. Porque se a gente não for com base rodeado da proteção do Espírito Santo, na condução do nosso trabalho, na orientação da nossa fala, ela se torna em vão e não chega, né? Fica sempre nas discussões teológicas e ela não progride. Vai bem aí, né? Por que as coisas começam a entrar heresias, né? Porque muita gente pensando, né? E cada um pensa mais ou menos do jeitinho da escola em que ele teve e deixa de perceber às vezes que ele está encaminhando para uma heresia completa, sem base, né, da revelação de Deus. Fala que ali ele e Barnabé já haviam completado a primeira viagem missionária. Isso a gente vai encontrar lá em Atos 13, de 1 a 14. Então eles já haviam completado, né, ele e Barnabé, a primeira viagem missionária. Daí eles retornam a Antioquia para relatar o milagre da conversão de gentios pela graça mediante a fé. Então eles retornam depois de uma viagem missionária para falar das bênçãos. Fala, opa, né, agora nós vamos lá vamos voltar para Antioquia e vamos falar, né, a respeito do que nós presenciamos em relação a tudo aquilo que Jesus fez e realizou em meio aos gentios. Olha que maravilha! É como se fosse um relatório, né? Falar das bênçãos de Deus, testemunhar do que Deus havia feito, mas também fazendo um relatório para os demais, né? Isso é muito importante também, porque relata e se retrata, né, a outros também que estão nesse caminho, para saber que a gente não está andando em paralelo, não em paralelo, à beira, né, dos ensinamentos dos outros. A gente está fazendo um trabalho separado, acho que esse é o termo mais apropriado. A gente está tendo um trabalho separado, à margem daquele trabalho feito pelos demais, né, apóstolos, né? E hoje a gente pode de repente fazer isso também. Eu acredito que as igrejas estão fazendo muito isso, né? Cada um tendo uma caminhada e chegando em pontos diferentes e distanciando da palavra de Cristo, quando a gente poderia, né, apesar de algumas diferenças doutrinárias, a gente caminhar na mesma intenção, no mesmo aspecto e se fortalecer espiritualmente, né? Quando a gente não se retrata, não tem ninguém para a gente relatar, né, os feitos, o que Deus tem feito através de nós, o que nós estamos fazendo, né, em relação à obra, a gente fica muito isolado. A gente não precisa dar conta, né, para nenhum ser humano. A gente fala assim, eu dou conta só para Deus. Mas existe um perigo muito grande em relação a isso, né, de a gente criar um organismo à parte, né, egoísta, até, né, orgulhoso, arrogante, de achar que você é melhor que os outros, né? E muitos têm.
levado o ministério dessa forma. Paulo proclamava que o cristão está livre daquelas experiências lá, né, judaicas, mas muitos que estavam ali em Jerusalém defendiam a ideia contrária, isto é, de que além da fé em Cristo, era preciso seguir à risca os preceitos da lei. Então, mas essa é ainda uma das maiores dificuldades da igreja de Cristo. Ela não consegue, por isso que a gente fala, né, que muita religiosidade, ela cria barreiras para que caia as escamas dos nossos olhos, para a gente saber o que é realmente importante, o que realmente agrada a Deus. E a gente fica ligado, né, nos preceitos da lei, achando que os preceitos da lei né, agradam a Deus, e não viver uma vida santificada, porque às vezes segue mais os preceitos da lei e o ser humano não consegue, através dela, ser uma pessoa melhor. Resumindo, é só através de Jesus que a gente consegue ser alguém melhor. Não existe nenhum esforço da nossa parte que faz a gente melhor, porque a gente não consegue. A gente coloca só uma capa, né, de apresentação da nossa vida religiosa, para ocultar, na verdade, aquilo que existe por baixo dela, que é pecaminoso. E o único que pode realmente limpar e fazer com que a gente seja o que realmente a gente é, e ser aceito do jeito que a gente é através do sangue de Jesus, não tem outra maneira, né? Então a gente luta constantemente, e a igreja ainda continua lutando constantemente com isso. Regras, e não consegue ser obediente nem através de regras, porque a gente não vai conseguir, através de regras, ser melhores. Essa é a ideia. Não há o que a gente possa fazer diante da lei que faça a gente ser melhor. A gente vai seguir a lei ali só para não ser punido, e a gente não pensa que a gente tem que fazer as coisas de coração, voluntariamente, porque se for obrigado não funciona. E a lei é basicamente isso, ela obriga, né? Porque se não tivesse lei, fala que a lei existe pela dureza do nosso coração, porque se não houvesse lei no mundo, as pessoas andariam de qualquer maneira, mas ela anda de maneira forçada. E quando há Cristo no meio, né, das ações do ser humano, ela já não passa a ser forçada, mas ela passa a ser espontânea. Aí está a diferença da lei e da graça. A graça, ela funciona sem forçação, ela funciona espontaneamente. Então essa é a diferença da lei e da graça. Agora ele começa a mostrar, né, algumas evidências da eficácia do Evangelho, né? A prova evidente da eficácia do Evangelho. Além de Barnabé, Paulo leva consigo a Tito. A escolha de Tito, assim, foi de uma maneira muito sábia e significativa também, porque além, né, apesar de ele ser gentio, ele jamais submeteu as práticas e rituais judaicos, isto é, ele não circuncidou, né? Eles achavam, né, os judaizantes, que para ser enviado, para ele poder falar, né, de
de alguma coisa, ele tinha que circuncidar. Quer dizer, já ligando de novo, né, a questão do cristianismo com a judaica, não tem nada a ver uma coisa com a outra, aquilo lá ficou para trás. Falar de Cristo não tem nada a ver com circuncisão. Então ele aceitou, né, Cristo em seu coração, e ele percebeu que não havia necessidade nenhuma dele fazer e seguir aqueles rituais. É assim que funciona, né? E a igreja estava no princípio, foi muito difícil. Imagine se é difícil para nós hoje ainda entender o que é preceito cristão e o que é rituais. Imagine naquela época, né? A religião judaica muito forte. E a gente vê até algumas igrejas ditas, né, cristãs, nos tempos atuais, que tomaram algumas práticas judaicas, né? Eu falei, mãe, que é isso, né? Tem uma igreja aí neopentecostal, ela colocou todas aquelas coisas, né, da religião judaica lá, né, de levita, né, da maneira de colocar, né, do líder se postar como um sumo sacerdote, a Arca da Aliança, né? Não vou falar mais porque acho que eu já dei dica, né, de qual é essa igreja. Totalmente heresia, né? É cristão, decide, né? Vamos dizer assim, decide, você é cristão ou é judeu, né? Então tire esse nome aí, Jesus Cristo. Olha só o que eu estou dizendo. Se estão mais na prática judaica, o que o nome Jesus Cristo está fazendo ali? Não tem nada a ver, né? Se é Jesus Cristo, essas práticas já morreu, né? Não funciona. Entrar na igreja com os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, né? E cercado por levitas, o culto. Gente, onde que nós chegamos, né? Nos dias de hoje, assim, tanta incompreensão ainda, né, em relação à palavra de Deus, né, a salvação. Então a gente pegou toda essa linda salvação, né, que Jesus realizou por nós, né, na cruz do Calvário, se tornou em vão. Então a luta de Paulo já estava em relação a isso, né? Então pessoas se infiltraram de certa maneira ali na igreja de Antioquia, né? Que é uma escola forte ali em Antioquia foi, né? E ensinavam os cristãos a respeito da circuncisão. Vamos pensar um pouco, vamos parar aqui. O judeu, eles não se desligaram da ideia da circuncisão. E eles queriam fazer com que os gentios, que não tinha nada a ver com o judeu, a circuncidar dentro do cristianismo, né? Duas coisas erradas aí, né? Primeiro, que eles não eram judeus, e mesmo que fossem judeus agora, se ele era cristão, ele não estava mais sujeito a esse tipo de coisa, não precisava circuncidar mais. Porque qual que é a ideia da circuncisão para a gente entender? Não é essa aliança com Deus? Por que foi instituída a circuncisão para o povo de Israel? Justamente da aliança que Deus faz com Abraão. Para falar, esse povo é meu, é separado. Bom, se agora existe Jesus que faz essa aliança com toda a humanidade, não existe mais circuncisão, já existe Jesus, já existiu e existe Jesus que faz essa aliança com o ser humano e de maneira integral, né, dando a sua vida por nós.
Então, se você continua ainda circuncidando, então quer dizer que tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz se tornou inválido. Você valida uma coisa antiga e invalida a coisa concreta, que é o sangue de Jesus por nós. Então ele falou: caramba, será que vocês não entenderam ainda, né? Falando na linguagem de hoje, será que vocês querem que eu desenhe que Jesus Cristo veio uma vez por toda para nos redimir, né? Ele faz uma nova aliança, ele faz um novo pacto com toda a humanidade através do sangue, né, de Jesus. Agora vocês precisam circuncidar ainda? Esquece isso, né? E daí tem um outro ponto da comissão aqui de Paulo que é interessante. Paulo ele relembra aos crentes de Galácia a comissão por ele recebida, que consistia em pregar o evangelho entre gentios. Foi dada essa comissão para ele, né? Ele se apresenta diante lá de Tiago, né, irmão de Jesus, e também de Pedro e João, que eram reconhecidos ali como apóstolos, né, pelos judaizantes e pelos cristãos, né, todos. Ele se coloca ali diante dos apóstolos que reconhecem, né, que a palavra dele veio através de Jesus. Fala, vai lá, né, fala às pessoas que não são da circuncisão, né, aos gentios. Então ele não tinha que ficar amarrado, né, sob ordens, sob vontades dos judaizantes em relação a isso, né? E parece que tem que se dar, né, explicações a todo momento para um povo que nem entendeu ainda, né? Porque percebe que quanto mais amarrado a pessoa está com velhas tradições, mais difícil é o entendimento dela sobre as coisas realmente espirituais. Aprendeu daquele jeito, fica amarrado naquele negócio pesado e não se desvincula daquilo. E daí os apóstolos dão uma recomendação, né? A recomendação a Paulo: pregue o evangelho, né, aos gentios. Deram a Paulo essa destra de comunhão, nós estamos juntos, né? Quando você fala, né, você é uma das autoridades eclesiásticas, né, daquela religião. Você fala, você está dando uma carta, né, livre para que ele possa fazer e falar. Isso é uma comunhão, é uma destra de comunhão, né? É como se estivesse falando assim: nós estamos juntos com você, né? O que você fizer, a gente sabe que você está fazendo em nome de Jesus. Vai em paz. Vamos colocar assim, né? Estava falando para ele: vai em paz. Faça o trabalho que deve ser feito. Olha a confiança, né, dos apóstolos em relação a Paulo, né? Sabiam, né, e deram essa incumbência para que ele fosse falar, pregar o evangelho aos demais, né, a todas as pessoas que não eram judeus também. Isso é maravilhoso. Daí tem aqui, né, essa questão da discordância que é resolvida. Como foi possível que dois líderes apostólicos tenham estado face a face num conflito franco que, no versículo do 11 ao 21, fala de um confronto que Paulo teve com Pedro. Ele percebe que Pedro vai lá, fica junto com os cristãos gentios, está ali junto com eles, né, comendo, conversando, falando das coisas de Deus. Mas quando percebem
que alguns apóstolos de Jerusalém vieram e estão ali, o que eles fazem? Eles se distanciam de medo de que esses apóstolos vissem e chamassem a atenção deles por eles estar juntos. Quer dizer, o que tinha na ideia dos judeus? Que você sentar à mesa com os gentios, você estar perto, você se tornava impuro, a prática judaica de novo. Através de Jesus Cristo todos são puros. Então não havia judeus e gentios mais, era o povo de Deus ali sentado. E os próprios apóstolos, o próprio apóstolo Pedro não conseguiu entender isso ainda, Já é obrigado a Paulo falar assim: ô Pedro, que é isso? Que é isso, camarada? Você dissimula, percebe, você sai de maneira sorrateira de perto dos gentios, de medo do que os outros vão falar. E assim muitas vezes é a maneira que a gente vive, A gente não tem base das coisas de Cristo e a gente fica com medo. A gente sabe que o que a gente está fazendo é certo, mas de medo que as outras pessoas achem diferente, o contrário, porque você sabe que elas pensam diferente, você logo, para ficar de bem com ambas as partes, você dissimula. A gente tem que resolver de que lado a gente está e quem a gente está agradando. Então Pedro ainda tinha essa dificuldade, em relação ao entendimento das coisas de Deus, que ele não precisava agradar homens, não. Ele tinha que agradar Jesus. Por que razão Paulo repreendeu Pedro? A conduta de Pedro exigiu ali, a repreensão. E a gente tem que entender justamente isso, A gente pode falar: nossa, mas Paulo foi muito drástico e chegou depois, já quer repreender. Mas Pedro estava errado. E às vezes a gente tem que ser repreendido diante de algumas posturas nossas, para a gente voltar de novo a entender, o que é de Deus e o que não é, em relação a isso. Ele chega lá, a causa, quando chegou a Antioquia, junta aos crentes gentios, comia com eles, desfrutava, dessa fraternidade com os crentes, fazendo refeição junto. Chega um grupo de Jerusalém, ele muda o seu modo de agir. A gente diria assim, duas caras, Ora de um jeito, ora de outro, A gente tem que colocar uma coisa na nossa mente: ou você agrada a Deus ou você agrada aos homens. Se a nossa postura for de Deus e não agradar os homens, paciência. Agora é óbvio, se você está fazendo coisa diferente, a vontade de Deus, e venha trazer tristeza ao coração do seu irmão querido, é outra coisa. Mas a questão aqui que a lição retrata é você andar ao contrário do que Cristo quer de nós. Uma coisa é você sentar Jesus, ele quebra, Será que eles não aprenderam nada com Jesus? Jesus sentava à mesa com publicanos e pecadores. Essa é a maior dificuldade do ser humano. Andou 3 anos com Jesus, que foi o tempo de ministério, de Jesus. Anda 3 anos com Jesus, vê Jesus sentando à mesa com publicanos e pecadores, vê Jesus falando com a prostituta,
né, com a adúltera. E eles não conseguiram aprender nada, né? Principalmente Pedro, né? Não conseguiu aprender muita coisa, né? Tem uma dificuldade muito grande de desgrudar, né, desse conceito humano, terrestre, para entender as coisas de maior significado, que são as coisas eternas. E justamente, ainda Pedro, tem um texto que está lá em Atos 10, quando ele vai, né, ter que falar para Cornélio a respeito das coisas de Deus, que desce aquele lençol, né, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis e aves do céu, que por 3 vezes Deus fala para ele comer. Ele fala: não, Senhor, eu não posso comer disso, né, tal. E Deus fala: mas espera aí, você não pode considerar imundo o que foi santificado. Eu estou falando para você comer. E às vezes a gente não consegue entender muito a determinação, a ordem de Deus, né? Eu estou falando para você, come. E eu estou falando para o próprio Deus que aquilo é imundo. Mas espera aí, se eu estou falando para comer, porque eu já santifiquei. Senão eu não ia falar. Deus, ele não tenta. Ou seja, quem tenta é o diabo, né? Deus, quando ele determina, é porque ele já determinou, ele já santificou aquilo que ele está determinando. Não, não é. Porque ele estava preparando a ideia de Pedro para ele falar com Cornélio. E foi uma bênção, né? E ele consegue ver lá todo um povo reunido juntamente com Cornélio para receber a mensagem do Evangelho, e muitos gentios se converteram naquela ocasião, e agora está ele de novo arraigado com os conceitos judaicos, né, a respeito das coisas de Deus, né, achando que as coisas de Deus é aquilo ainda, não consegue, né, ele de uma vez por todas se desgrudar, né, desses conceitos. Daí tem a consequência. Será que Pedro, estando em Antioquia, já se tinha esquecido daquela visão da conversão, né, na casa de Cornélio? Certamente que não, né? Podemos deduzir aqui das poucas palavras de Paulo aos Gálatas 2, que a mudança de comportamento de Pedro era devido primeiramente à sua própria fraqueza humana. É o que nós temos, né? A nossa fraqueza humana. Ele veio apartar-se temendo os da circuncisão, teve medo do partido da circuncisão. Foi também medo que levou a negar seu Senhor diante de uma criada, lá, né, quando Jesus está para ser morto. Em segundo lugar, os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Parece que é um negócio contagiante, né, que contamina. Eu acredito assim, tá tudo ali. Daí, acho que Barnabé nem pensou direito, né? Ele viu Pedro saindo, olhou para trás, viu os camaradas chegando lá, saiu. Barnabé olha também e vê e fala: nossa, lascou, né? Deixa eu sair daqui rapidinho, porque senão eu vou levar chicotada. Olha só a preocupação. E às vezes é justamente isso que nós fazemos na nossa conduta diária, né? Se estamos fazendo alguma coisa que a gente sabe que a religião não é muito afinada em relação àquilo, a gente logo dissimula e já dá uma desculpa. O que você está vendo não é bem isso, tal, olha só. Mas espera, você não estava de bem com a sua consciência? Você precisa dar explicação por quê? De medo que pense o contrário. Daí você alarmou, deixa que pense.
Cada um vai ter que prestar conta do que acha dos outros e fazer um pré-julgamento das atitudes da vida do outro, que você não sabe muito bem o que está acontecendo ali. O ser humano é assim, ele não sabe muito bem o que está acontecendo ali, mas ele já tem predisposição em pensar, em saber o que está acontecendo ali. É muita coisa, né? Mas Barnabé finge também, e faz e falha, né? Com a sua conduta, na sua prática como cristão. Foi decepcionante, né? Tanto a atitude de Pedro quanto de Barnabé, mas Paulo ele vai mais direto a Pedro do que a Barnabé, porque Pedro era uma coluna ali na igreja, né? Que basicamente o que tinha seguido mais próximo a Jesus, e as pessoas tinham ele em consideração como um dos principais dos 12. Qual a doutrina, queridos irmãos, correta para pregar? A gente vai ver isso no capítulo 2, né, do verso 15 ao 21. Nesse parágrafo, Paulo inicia sua abordagem sobre a doutrina da justificação pela fé. Mostra a insuficiência da lei por um lado e o poder da fé em Cristo por outro lado. Ninguém é perdoado por Deus por causa das obras realizadas. É só pelo poder da fé em Cristo. Então, quando a gente fala em justificação pela fé, a gente tem que entender isso. É pela fé e não pelas obras. A reação aqui de Paulo, né, no verso 15 e 16, até os judeus, com todos os privilégios que lhes foram dados por Deus, reconheciam que era impossível alcançar a justiça pelas obras da lei e aceitaram a Cristo, sendo por Deus justificados pela fé. Parece que Paulo queria, fazer com que Pedro recordasse que eram judeus, haviam chegado à conclusão de que a salvação é pela fé em Cristo e não por guardar a lei. Fala, entenda, Pedro, né? Até agora as pessoas estiveram seguindo isso, né? Essas leis, daí veio Jesus, teve que vir Jesus porque percebeu que aquilo não fazia com que as pessoas realmente fossem aceitas por Deus, porque senão não precisava Cristo. Seria, até interessante a gente falar assim, é simples pensar por que Jesus Cristo veio se era suficiente a lei. Por que Jesus veio? Se Jesus veio porque era insuficiente. E a gente não para aí, Opa, verdade, Mas o que faz com que a gente pense o contrário? Se tornar insuficiente o sangue de Jesus e tornar suficiente aquilo que é insuficiente. A base doutrinária do Evangelho, justificado, significa declarado justo perante Deus. Então, só o sangue de Jesus, o Cristo, ele faz com que a gente seja declarado justo, mesmo não sendo justo, nós somos declarados justos através do sangue de Jesus. Porque por nós mesmos, pela lei, a Bíblia fala sobre isso, Não há um justo sequer, ponto. Então, sem Jesus Cristo na história, não tem como. Não há um justo sequer. Vamos lembrar disso? Não há um justo sequer. Então, sem Jesus Cristo, a gente não consegue ser justo. Nós não somos justos. Mas Ele nos declara justo perante Deus.
A lei não justifica o homem, também não é necessária para completar a obra da justificação naqueles que são justificados por Cristo. Se fomos a Jesus, se fomos a Deus para receber o perdão dos pecados, mas depois recorremos, a algo mais, não será o caso de ser Ele ministro do pecado, o que Paulo coloca aí, no verso 16 e 17. Então, espera aqui, qual foi o trabalho, o serviço de Jesus? Fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Está lá no verso 17. Daí ele responde, certo que não. Mas se a gente recorre à lei ainda, a gente está dizendo que sim. Essa é a ideia que Paulo fala assim, para parar para pensar, Ela pensem bem. Jesus é ministro do pecado ou ministro da salvação? Se ele é ministro da salvação, então só Jesus basta. Se ele é ministro do pecado, então não tem sentido nenhum. É o que Jesus fez por cada um de nós. A defesa inicial da justificação pela fé, a gente vai encontrar lá no verso 18 a 21. A argumentação de Paulo sobre a justificação somente pela fé continua em resposta à argumentação dos seus críticos. Eles entendiam que a justificação pela fé encoraja a perseverança no pecado. Pois se Deus justifica pessoas más, do que vale ser bom? Daí você fala assim, mas quem consegue ser bom? Através da lei? Nós não falamos que não existe um justo sequer? Então, precisa ser bom, mas quem consegue ser bom? A pessoa pode se achar bom, Ele fala, estou seguindo a lei. Não é assim que a gente ouve, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu não faço mal para ninguém. Não é assim? Quando às vezes a gente vai falar do evangelho, é a mesma ideia. Eu não matei, eu não roubei, eu não adulterei, logo eu sou de Deus. E não é isso que o texto quer dizer. Se você for justificado por Jesus, obviamente você não vai matar, você não vai roubar e você não vai adulterar, Mas você achar que você tentar fazer isso vai fazer com que você seja aceito, se você não reconhecer que Jesus é o Senhor da vida, o Senhor da salvação e é só através dele, é tudo em vão o nosso sacrifício, porque ele já fez sacrifício por nós. Então você está falando, seu sacrifício, Jesus, não valeu nada, porque eu vou ter que continuar fazendo separado aqui o meu sacrifício. É isso que muitas igrejas entendem aí, que nós precisamos fazer um sacrifício à parte para que a gente possa aceitar. Ele já fez. Nós temos que fazer, nós temos um compromisso com Cristo. É isso que Paulo fazia, não é? Ele sabia que ele tinha sido aceito por Jesus e Deus havia mudado a sua vida. Logo, ele tinha o compromisso de falar dessa salvação para outros. Esse é o dilema, do cristão, que o cristão não entendeu muito bem ainda. Que ele tem que falar da salvação. Se Cristo mudou a minha vida, Jesus Cristo mudou o meu viver, logo eu tenho que levar isso para que Deus mude o viver das outras pessoas também. Mas ele continua sendo religioso, não leva a palavra para ninguém. E fica ali, achando que aquelas coisinhas, fazendo aquilo.
E quem que é perfeito? Nós falamos que não tem um justo sequer. De repente, por pensamento você adultera, por pensamento você rouba, por pensamento seu coração inveja. E se você não pedir a misericórdia de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, você está morto nos seus delitos e pecados. Não há salvação sem Jesus, só por meio da religião, só por meio dos nossos sacrifícios. Por isso que eu não gosto que as pessoas falem de sacrifício, meu sacrifício, você tem que fazer sacrifício. Nosso sacrifício não vale nada, mas é da percepção da nossa santificação, a nossa percepção de nós fazermos alguma coisa para Deus, para que a gente possa alcançar as outras pessoas. Se o cristão estiver plantado no mundo e ele não saber qual a responsabilidade dele para com Deus, qual que é a responsabilidade dele, além da adoração, do culto de adoração, é falar de Deus, testemunhar de Deus. Senão, queridos, você não entendeu ainda o que significa ser cristão. Era justamente esse conflito que eles estavam tendo lá, de entender que a salvação é pela graça, e nós temos a nossa responsabilidade, porque senão Paulo não tinha ido aos gentios, ele não fazia todo esse esforço para falar para os outros, não para conseguir a salvação, era para alcançar mais pessoas para a salvação. É muito diferente. A gente não faz isso para agradar a Deus, porque nada do que a gente faça, queridos, a gente está aí, na luta contra o pecado todo momento. Nada que a gente faça por nós mesmos vai agradar a Deus. Mas se você entendeu realmente que você é um cristão, você é dele, fale, oriente outras pessoas. Isso é errado. Aceite a Jesus em seu coração, deixe Cristo entrar, Ele vai dar uma nova vida, uma nova percepção de tudo, Porque a gente é escravo, E às vezes, dependendo da maneira que a gente vive, a gente continua escravo de uma maneira ou de outra. E nós preferimos, ser escravos de Jesus, seguir o que Ele falou, não o que a lei determina que seja, mas do que Ele fez, do que Ele ensinou, nos Evangelhos, que Ele ensina em Sua palavra, que é viva e eficaz. Deus domine o nosso coração, queridos irmãos e irmãs, e te alcance em pleno entendimento e sabedoria que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus, e boa semana abençoada por Deus. Amém.